Olá, gente, tudo bem? Vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus, ser orientado e instruído com a palavra, pela palavra, amém? Segunda carta do apóstolo João, no versículo 7 e o versículo 8, porque não tem capítulo, assim está escrito na palavra: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Versículo 8. Olhai por vós mesmo, para que não percais o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Olhai por vós mesmo, para que não perdais o que já temos ganho. Antes possamos receber o inteiro galardão. A promessa final que nós devemos perseverar nessa esperança para desfrutar dela. Já recebemos, mas só vamos desfrutar dela se perseverar até o fim. Porque o apóstolo João está advertindo os irmãos sobre essa situação. Ora, ele está advertindo os irmãos em questão da falsa doutrina, dos falsos ensinamentos, da questão que estabeleciam que não condiz com a verdade de Cristo. Inclusive, negavam até a Cristo, a deidade, a encarnação do Verbo. Nesse período, o apóstolo João, ele debateu muito com muitos teólogos que formulavam doutrina, negando a deidade de Cristo, negando a encarnação do Verbo, a manifestação de Cristo como homem, porque tinha uma doutrina que dizia que era espírito, não era... Jesus não veio na forma humana, ele veio em espírito. Só que a palavra de Deus vai dizer que o Verbo que era Deus tomou a forma humana. O Verbo se fez carne. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma humana. Ele veio ao mundo como homem, mas ele é Deus. Como homem, para provar a humanidade dele, para que como homem ele vencesse, ele cumprisse, ele consumasse a obra vicária, redentora, para substituir o homem e conceder ao homem a remissão dos pecados. Jesus Cristo foi para isso. Quando essa doutrina nega que ele veio em carne, está negando o sacrifício de Cristo, está negando o único meio por onde Deus oferece e outorga ao homem a sua justiça para o perdão do pecado. Quando essa doutrina nega a encarnação do Verbo, está negando e levando as pessoas que aderem a essa doutrina, que nega a encarnação do Verbo, tirando as pessoas do caminho da salvação. E o apóstolo João, ele vai advertir os irmãos sobre esses ensinos contrários à doutrina de Cristo. João vai dizer que esses já são anticristo e enganador. Não é que é o anticristo revelado. A personalidade que vai surgir, o governante mundial. Como alguém diz, não, olha aí, o anticristo já veio no tempo de João. João não está dizendo isso. João está dizendo que tal é anticristo, tal ele nega a Jesus. É o espírito do anticristo. Esse não é o anticristo, a personalidade que vai governar mundialmente o mundo, o governante mundial. Esse ainda vai se revelar. Mas o espírito dele já opera nas pessoas para negarem a Cristo, contrário, faz oposição, nega a Jesus. Então toda doutrina, todo conceito, todo entendimento que leva as pessoas a não se submeter à verdade da doutrina de Cristo, é inspirada, influenciada pelo anticristo, o espírito que combate contra a verdade de Deus, o diabo, irmãos. Deu para entender? E João vai dizer que nós devemos cuidar de nós mesmos para que possamos ganhar o inteiro galardão, para não perder, porque aprendemos aqui na palavra de Deus que se a gente não for prudente, a gente perde o que já temos ganho. A gente perde a promessa. E Jesus disse isso: guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. E Pedro, o apóstolo João, vai dizer aqui:
olhai por vós mesmo. Meu irmão, salvação é individual, salvação é responsabilidade pessoal. É preciso você entender que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Você não teve esforço nenhum para alcançar essa salvação. Você tem só que recebê-la, crer, para obter essa salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Agora, depois de recebida, você tem que vigiar, você tem que perseverar, você tem que retê-la para não perdê-la, porque do jeito que você ganha, você pode perdê-la. Não é Deus que toma, é você que perde, abandonando, sendo negligente, não valorizando, desprezando, porque o diabo vai trabalhar para isso acontecer na sua vida. Desacreditar, desanimar, não ser prudente, não perseverar, acreditar que já está salvo, entrar num conforto espiritual e achar que foi um escolhidinho de Deus e não perde mais a salvação. Cuidado! A palavra de Deus não nos dá essa direção. A palavra de Deus nos manda ser prudente, vigiar, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, cuida de ti da doutrina, pois isso te salvarás. E João está dizendo aqui, olhai por vós mesmo, por você, cuida de ti. A salvação é responsabilidade pessoal. É você que cuida da sua salvação. É você responsável por si. Deus vai pedir conta a cada um de nós. Cada um dará conta de si a Deus. E João está dizendo, olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Cuidado, você já ganhou. Você já está na esperança, você pode perder. Creia nisso. Jesus, ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim é quem será salvo. Não tem esse negócio, já sou salvo, não perco mais a salvação, salvo para sempre. Sai dessa doutrina de demônios. Isso é doutrina de demônios, isso não é doutrina de Cristo. E o apóstolo João vai dizer, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. E para receber o inteiro galardão, é preciso ir até o fim. E o fim só vai chegar quando daqui partir com a morte ou com o arrebatamento. Enquanto não chegar ao fim, combata o bom combate até acabar a carreira, não negue a fé. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, 1:9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então cuidado, receba esse conselho do apóstolo João, da palavra de Deus. E se você continuar lendo, vai dizer, João vai dizer, olha irmãos, cuidado, percebam, todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Cuidado, não recebam esses, não siga tal influência, ensino, doutrina, orientação, não seja discípulo de homem, continue sendo discípulo de Cristo, fiel a Cristo, guardando e praticando a palavra dele para ser fiel a ele, para ser discípulo dele. João está aqui advertindo os irmãos sobre doutrina. Nós temos que ter cuidado, não é estar numa igreja e dizer estou confortado, estou salvo, sirvo a Jesus. Você tem que estar com entendimento para não se desviar da doutrina, não apostatar da fé, não seguir doutrina de demônios que vai tirar você da direção da salvação. Salvação é um presente, é um dom gratuito de Deus, mas a gente para obtê-la no final tem que ser fiel, prudente, perseverando, andar com vigilância para não desviar dessa direção. A salvação, ela vai ser concluída e revelada no final do labor desta vida, quando a morte chegar ou o arrebatamento se der. Mas enquanto não chegar a nenhum desses dois acontecimentos no nosso viver, nós temos que ser prudentes e vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando uma oportunidade para tirar você, desviar você. E como ele faz isso? Levantando falsas doutrinas, falsos mestres, falso evangelho, levantando vento de doutrina, criando movimento, criando visão, criando revelação, criando situações que distraem o povo de Deus, e o povo está desviando da doutrina de Cristo e não está apercebido porque estão dormindo. Porém, vigia, para que não perca o que já tem ganho. Amém? Fica essa orientação para você. Seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, pregando sempre a verdade que liberta.